Olha, boa noite. Tudo Boa bem, noite, Bruno. doutor? Tudo certinho por aí. Tudo ótimo. Doutor, seja muito bem-vindo, viu? Fico muito feliz de você estar aqui com a gente hoje. Você que é um parceirão enorme nosso, né, do Ouro Fino. E sempre, quando a gente fez o convite para você, você já de prontidão já aceitou e está sempre disposto a ajudar a gente. Toninho, obrigada, viu? De Eu nada, sempre queria é um prazer. só queria só apresentar para vocês o Antônio Chaves, da Mameli e a TF Assistida. Toninho está conversando com a gente de onde, do MS? Eu estou em Pedro Gomes, na Fazenda Modelo. Ah, tá na Fazenda Modelo. Olha que coisa boa. Toninho, você tem algum fone de ouvido aí para colocar? Eu acho que está dando um pouquinho de eco aí no som. Ô, Bruna, daí no meu aparelho não tem. Tem outro aparelho que eu deixei no jeito aqui com fone. Então, daí eu vou solicitar outra solicitação de entrada, tá? É Fica Diego tranquilo, vamos. MS. Toninho, fica tranquilo, vamos tentar fazer assim mesmo, para não te atrapalhar. Se o Tá. som estiver ruim, aí o pessoal vai falando para a gente. Se tiver, tá junto Queria, aqui. queria mandar um abraço aqui para o Rafael Santana, um abraço para a Ludmila Pedrosa, Sapê Agropecuária também está aqui com a gente. Sabrina Vete Monteiro também está mandando um abraço aqui para a gente. Pessoal, muito obrigada, viu? Vão entrando nesse bate-papo tão especial aqui com a gente. Um abraço aí para o André Thompson, nosso gerente aí do Paraná. Obrigada, André, por estar aqui com a gente. Felipe Chagas. Tem um boa noite primo aqui, de Djalma Chaves. Edivaldo. Grande abraço para o Toninho. Nossa, tá um sucesso, Toninho. Então vamos começar nosso bate-papo. Vamos, O vamos lá. pessoal vai chegando aí, a gente vai começando a conversar, que o assunto é muito interessante. E antes da gente chegar no nosso assunto especial, Toninho, comenta pra gente como é que funciona o trabalho de vocês aí da Mameli. A gente eu vim do gado de leite, né, Bruna? Então eu trabalhei 12 anos no gado de leite e aí eu tive o convite para vir para o MS para começar a trabalhar com gado de corte. Então hoje grande parte das minhas fazendas estão no MS. Eu atendo algumas fazendas no estado de São Paulo e atendo uma fazenda no norte do Pará também, dou uma assessoria numa fazenda grande lá. Nós andamos bastante. O veterinário que hoje a IATF, como o Gilmar falou, a gente tem que ter uma visão ampla. A gente não tem que pensar só em fazer a IATF, nós temos que pensar em melhorar o resultado geral da fazenda. A prenhez da IATF entra pela boca da vaca e pela sanidade da vaca. Nós temos que se preocupar com a nutrição, temos que se preocupar com a sanidade e aí nós vamos utilizar a técnica da IATF. Quando a gente arrumou a reprodução, arrumou a sanidade, vamos trabalhar com a IATF. E se a gente fez a escrituração zootécnica dos animais, né? Muitas vezes a gente, no começo, era chamado para fazer IATF, os animais não eram identificados, a pessoa... Então, eu sou muito minucioso. Se a gente não tiver a completa identificação dos animais e se o proprietário não deixar eu fazer o diagnóstico de gestação desses animais trabalhados, eu prefiro não trabalhar. Tá? Esse é um pré-requisito para a gente trabalhar, porque nós precisamos ter números, nós precisamos saber o que está acontecendo com cada vaca, qual o resultado que eu tive da prenhez, qual o resultado que eu tive de nascimento, aonde que eu tive a perca, em que segmento da gestação que ocorreu essa perca. Então, nós precisamos ter tudo isso anotado e tudo isso escriturado para a gente ter armas para atuar na causa. Vocês vão ver eu falar várias vezes que nós temos que atuar na causa. Se a gente não atuar na causa, nós não vamos conseguir resolver o problema.
Toninho, que palavras brilhantes, né? A gente só pensa, tem muito técnico que pensa só em protocolo, 8, 10, 11 dias, só nesses detalhes, né? E esquece tudo que está envolvido por trás de um protocolo de ATF, né? A gente tem que ter uma boa sanidade, tem que ter uma boa nutrição, ter todo esse registro de dados que é tão difícil, né? A gente ver, né, no Brasil e a gente acompanha bastante regiões. Tem muitos técnicos que não fazem ainda, né, Toninho, esse tipo de avaliação. E é tão importante, né, a gente ter tudo na mão, né? Eu costumo falar com os meninos, né, que a vaca conversa com a gente, que a vaca fala muita coisa para a gente. Então a gente tem que aprender a escutar a vaca. Então como que nós vamos escutar a vaca? Trabalhando a vaca. Então a gente tem que, a gente por trás da vaca, a gente vê muita coisa e ela conta muita coisa para nós. Em função disso, que a vaca entrou no tronco, a gente tira a numeração dela. Primeira coisa, nós vamos ver o score corporal da vaca, anotar o score corporal. Eu trabalho de score corporal de 1 a 5, de 25 em 25. Além do score corporal, nós temos que ter a sensibilidade de ver como é que está o balanço energético dessa vaca. Se o balanço energético está positivo ou o balanço energético negativo. Porque muitas vezes nós trabalhamos com vaca com score corporal menor, com balanço energético positivo, nós vamos ter um resultado melhor. Se a gente pegar uma vaca, às vezes, no score corporal maior, com balanço energético acentuado negativo, muitas vezes nós não vamos conseguir um resultado bom. E isso tudo nós temos que visualizar e anotar, para a gente saber qual será a nossa expectativa de resultado nesse lote. Outra coisa, Bruno, que eu faço já há bastante tempo, eu vim do gado de leite, então a gente precisa de resultado. Eu não sei implantar uma vaca e ninguém da minha equipe que trabalha comigo implanta uma vaca sem a gente fazer esse ultrassom no D0. Por que fazer esse ultrassom no D0? Porque eu vou ver quantas vacas estão em anés profundo, com ovários pequenos, quantas vacas estão em fase de transição, com folículo grande, quantas vacas estão ciclando, que tem a presença de corpo lúteo, quantas vacas o proprietário, o peão, colocou no lote, vaca recém-parida, com 20 dias, 15 dias, que não tem uma evolução uterina adequada para receber um implante, ou vacas que estão com metrites, a gente consegue identificar isso. E outra coisa muito importante é vacas prenhas. Muitas vezes pulou touro, tem uma vaca prenha, 2 vacas prenhas. Eu fico muito contente, às vezes, quando eu acho as vacas prenhas, que eu chamo o proprietário e falo, hoje aqui o meu trabalho saiu de graça para você, ó, porque não abortou 2 vacas, não abortou 3 vacas, porque a vaca pula, não tem jeito, o touro pula. Às vezes vacas precoces, soltando já a vaca com 50 dias, 60 dias, aí já tem vaca prenha. Então, eu considero muito importante esse ultrassom no D0, porque isso vai me nortear como é que está esse gado apresentado para mim. Ah, não, já tem bastante vaca ciclando. Bastante quanto nesses dias, quando a gente trabalha aí de 30 a 60 dias no intervalo, a mais nova com 30 dias, a mais velha com 60 dias. Espero pegar 12%, 13%, depende no final da estação de monta, quando as pastagens estão melhor, as vacas vêm em condição corporal melhor, pegamos aí 15%. E isso daí me deu um gancho do quê? Quando a gente puxava os dados da prenhez por ETR, ETR1, ETR2 e ETR3, as vacas de ETR2 tinham o quê? Um resultado melhor que as vacas de ETR3. Aí me deu um estalo, tá? Mas por que essas vacas 3 estão ciclando, estão com um resultado parecido, ou algumas vezes inferior para 2? Aí eu comecei a suspeitar da influência da alta progesterona nessas vacas que estavam com CL. Aí eu comecei a fazer Toninho, prostaglandina. desculpa te interromper. Tem bastante gente que está entrando aqui agora, só para eu explicar para o pessoal, né? O doutor Antônio Chaves está aqui com a gente comentando de um manejo
muito bacana que eles fazem, né? Que é avaliar 100% dos animais no dia zero do protocolo de ETF. Esse é um manejo que nem todos os técnicos, né, costumam fazer, mas o pessoal da OML tem esse capricho. E o doutor comentou com a gente ETR. Para quem está nos assistindo aí, doutor, explica o que é ETR, como é que funciona essa sua classificação, por favor? ETR é score do trato reprodutivo do ovário. A gente classifica em 1, 2 e 3. 1 são folículos pequenos, menor que 7 milímetros. 2 são quando já tem um folículo dominante ao redor de 8 milímetros ou mais. E 3 é a presença de corpo lúteo. E a gente classifica também, uma classificação que a gente coloca nas fichas, o T, a vaca que não teve uma involução uterina completa, que tem presença de líquido dentro do útero. Então, a gente faz esta classificação. Aí, como eu vinha falando, Bruno, em função dos resultados que a gente foi anotando, a gente viu que essas vacas 3 andavam junto com a 2, algumas vezes inferior. Aí, o que eu resolvi fazer? Comecei a fazer uma comparação de fazendo a prostaglandina no D0. E eu tive uma felicidade muito grande de encontrar, às vezes, numa apresentação de vocês, lá em Campo Grande, quando eu apresentei os dados que eu fazia essa aplicação de prostaglandina no D0, o professor Pugliese mostrou o trabalho dele, que estava saindo, onde ele pré-sincronizou todas as vacas, colocou todas as vacas com corpo lúteo responsivo no D0 e também encontrou essa melhora. Então, é uma prática de manejo nossa de fazer essa prostaglandina no D0. Teve uma pergunta na apresentação do Gilmar de 3 ou 4 manejos, ele falou de 4 manejos com benzoato. Eu não sei se a pessoa quis se referir a 4 manejos com a prostaglandina no D7. Nós não fazemos essa técnica, nós fazemos a prostaglandina já no D0, nos animais que estão ciclando. Então, isso resolve e diminui um dia de manejo. Numa fazenda grande, às vezes a gente trabalha em fazendas com 8, 10 mil vacas. Se a gente tiver que fazer esse 4º manejo, às vezes a gente diminui o número de vaca inseminada numa estação, chega a diminuir em torno de 20% de vacas trabalhadas, mesmo com uma só IATF. Então, a gente prefere trabalhar com 3 manejos. Olha que número bacana, né, Toninho, que você falou agora. A gente sabe, né, que não tem diferença trabalhar um protocolo com 3 ou 4 manejos, né? É simplesmente a critério de vocês, por questão de ajuste de agenda, né? Agora, a gente trazer a prostaglandina para o dia zero, isso reduz esse manejo, dá a oportunidade de trabalhar mais animais e você tem visto que é a mesma coisa, né doutor? Sim, exatamente a mesma coisa fazer no dia zero ou fazer ela adiantada no dia 7. E principalmente quando, às vezes, a gente tem um certo questionamento que se esse CL vai estar responsivo ou não. A porcentagem de vacas que a gente pega nesse D0 com CL que a gente faz prostaglandina é muito pequena. Agora, todas as vacas de ressincronização estão com o CL pré-sincronizado. Todo esse CL da vaca de ressincronização vai estar ativo e vai estar responsivo à prostaglandina no D0. Vocês, puxando o que a gente você comentou das vacas, né, que vem da Ressinc, doutor, como é que vocês têm trabalhado a ressincronização aí nas fazendas que vocês Bruna, atendem? A ressincronização, quando há uns 7 anos atrás começou a surgir a técnica de ressincronização, a minha equipe era pequena, eu comecei a quebrar muito a cabeça. Eu falei, se eu tiver que fazer ressincronização, eu ia perder cliente. Por quê? Porque eu tinha escalonado os dias do mês de cada fazenda. E aí a ressincronização não ia bater, porque as vacas ressincronizadas iam dar 10 dias depois. Porque se eu inseminei, aí eu tive um ajuste de calendário e um ajuste de técnica. Porque eu comecei a pensar o seguinte, qual
é a grande vantagem da ETF? É emprenhar a vaca. Qual é a segunda maior grande vantagem da ETF? Retorno sincronizado do cio. Epa, esse retorno sincronizado do cio, se eu aproveitar esse retorno sincronizado de cio para um repasse curto de touros, que todas as propriedades que começaram, hoje eu tenho propriedade de 2.000 vacas, 3.000 vacas, sem touro nenhum, mas naquele tempo tinha muita propriedade com touro. Então a gente aproveita esse retorno sincronizado de cio e vai trabalhar esse gado no mesmo dia do lote do mês anterior. Com isso, eu tive uma aceitação muito grande e 100% das propriedades que a gente trabalha começaram a fazer essa ressincronização. Nós fazíamos inseminação, repasse curto, DG com 55 a 60 e ressincronizava. As vacas que estavam aí no meio do caminho, que precisavam do empurrãozinho, o hormônio que ele fez empurrou, ela emprenhou no repasse, e as que realmente precisavam ser ressincronizadas foram ressincronizadas. Só que hoje já está se partindo mais para uma Resync D22 e Resync 30 dias. Né? Nós precisamos diminuir esse intervalo. O pecuarista, o produtor já viu que quanto que custa uma vaca por dia na propriedade. E se ele reduzir 10 dias, 15 dias, o custo do protocolo já paga tranquilamente esse custo da diária da vaca sem produzir. Então, a ressincronização é uma realidade. A gente usa muito a ressincronização D22 e muita ressincronização com 30 dias. A gente fala 30, mas tem muitas que novilha e vacas que a gente faz 26, 27. A gente, para otimizar o calendário, já faz a partir do 26º dia. A equipe já está tranquila para fazer esse tipo de ressincronização. Você faz a Resync precoce, um pouquinho diferente, né, doutor? Tem conseguido fazer o DG aí com 26 dias, que a gente já consegue ganhar alguns diazinhos se a gente comparar com a Resync tradicional, né? Outra... Toninho, deixa eu só puxar umas perguntinhas aqui para eu não conseguir, para eu não ficar sem responder nenhuma. O pessoal da RCM Consultoria Agropecuária, ele perguntou folículo a partir de quantos milímetros? Eu acho que ele está falando daquela hora que você estava explicando para a gente como que funciona a sua classificação no dia zero, né? O ETR. O ETR2 é folículo a partir de 8 milímetros. Folículo grande, dominante. E quando só tem folículo pequeno, 5, 6, é ETR1. Tá? Isso nos mostra o seguinte: essas vacas de ETR1, elas têm um resultado de prenhez inferior às vacas de ETR2. Então, isso norteia a gente na expectativa do resultado final, se tudo, o conjunto que nós vamos falar posteriormente, der certo, certo? Então, e eu espero aí 10, 12, 13% só de vacas de ETR1. Se eu tiver um volume grande de vacas de ETR1, 40%, 50%, eu tenho que verificar a mineralização desses animais, como está sendo feita, que tipo de mineral está usando, e a pastagem, o fornecimento de pasto para esses animais, se está tendo um balanço energético negativo ou positivo. Então, isso vai já me nortear para mim atuar precocemente, para mim resolver um problema nutricional, para depois eu ir fazer uma inseminação. Eu acho isso muito importante. E, além disso, Bruna, todo mundo quer saber quantos por cento de prenhez o lote teve. Eu, com a minha equipe, eu não quero saber quantos por cento de prenhez o lote teve. Eu quero saber qual foi a taxa de resposta do lote e qual foi a prenhez da resposta do lote. Tá? A gente olha, eu mudei a forma de olhar o protocolo de ATF quando a gente começou a medir esses dados. Começou a aumentar muito Toninho, tá me ouvindo? Será que é o dele ou é o nosso?
Toninho, tá me ouvindo? Pessoal, acho que o doutor tá com um probleminha na internet. Vamos aguardar aqui um minutinho. Oi, Tá voltou, ouvindo? doutor. Obrigada. Agora Tá, estamos. Tinha dado uma tá. pausada aqui. Então eu tentei encontrar uma forma de eu, longe da fazenda, de eu conseguir olhar para a planilha, para os resultados, e eu saber como é que estavam as vacas, como é que foi o resultado. Então, a partir disso, eu meço a taxa de resposta. O que é isso? Quando a gente faz o DG no dia 30, eu vejo quantos por cento das vacas emprenharam e quantos por cento das vacas têm CL, descontando as vacas que já tinham CL no D0. Então, aí a gente tem uma taxa de resposta. São as vacas que responderam ao protocolo. A função da Ouro Fino é fazer um medicamento que vá promover a vaca ciclar. Então, aí a gente conseguiu ver a taxa de resposta. Essa taxa de resposta em multíparas, eu espero acima de 80%. Se o rebanho estiver bem, a nutrição, a alimentação, acima de 80%. Quando a gente tem aqueles resultados de 70%, 75% de prenhez na IATF, a gente vai medir essa taxa de resposta, é 95%, 90%. Então, a gente conseguiu ver o seguinte, se as vacas estão bem, nós vamos ter uma prenhez boa. Nós temos que fazer uma boa taxa de resposta. Outra coisa que, quando a gente fez esse levantamento e me norteou muito, é a primípara. A primípara é a categoria mais fértil que a gente tem. Epa, mais fértil? Sim, é a mais fértil. É a categoria que, se respondeu, emprenha. Ela tem um útero pequenininho, limpinho, sadio ali. Se ela respondeu, ela emprenha. O problema da primípara é a gente fazer ela responder. Para que ela venha responder, nós temos que ter uma boa nutrição. Porque quando a gente fala das canequinhas lá de demanda, a primípara tem uma exigência maior de alimentação. Quando a gente faz a primípara responder, a taxa de prenhez vai ser bem boa. Respondeu, aí o problema está resolvido. As vacas foi bem, o manejo foi bem, tudo está certinho. Agora nós temos a segunda etapa, que é a porcentagem de prenhez nas vacas que responderam. Então, eu procuro o touro que dá uma porcentagem de prenhez na taxa de resposta acima de 70%. Se as vacas responderam, eu tenho que ter acima de 70% de prenhez do sêmen de alta qualidade. Hoje nós temos diversos doutor, programas... Só vou fazer, desculpa interromper, só vou colocar um ponto aí no que você está comentando com a gente, que é muito bacana para o pessoal se atentar. Então, depois, quando você faz a avaliação, né, da taxa de resposta, você já sabe que dali para trás do manejo está tudo ok, né? Se o gado respondeu aí 80%, acima de 80%, o protocolo funcionou, as doses foram feitas corretas, né? Tá tudo ok dali para trás. Então, se aconteceu algum imprevisto de um resultado que você não estava esperando, né? Vamos supor, né? Se a gente tiver um resultado mais inferior, a gente sabe que o problema é dali para frente, né? A gente pode considerar dessa forma. O Antônio travou, o doutor travou novamente. Tá voltando. Doutor, tá me ouvindo? Tá difícil chegar a internet no MS. Doutor? Tô ouvindo. Oi. Agora tá me ouvindo. Tô. Você acha que a gente pode falar dessa forma, né? Se você tem uma taxa de resposta ao protocolo boa, quer dizer que dali para trás o seu manejo está tudo ok. E se o resultado não for tão bom, a gente tem que se atentar com algum manejo dali para frente, né? É isso mesmo. Por isso que, com isso, a gente consegue medir aonde que foi o problema, se teve problema ou não teve problema.
Hoje, outra forma da gente medir também, que a gente já está trabalhando bastante, é passar o bastão na hora da retirada, passa o bastão e vê a porcentagem de vacas que deu cio, né? A gente classifica o cio em 1, 2 e 3. A vaca que não limpou nada o bastão é cio 1, a vaca que limpou parcialmente é cio 2 e a vaca que limpou totalmente é cio 3. Então, com isso, nós temos outra ferramenta que é na hora da inseminação a gente lançar a mão da utilização do GNRH. Nós temos diversos trabalhos que ele vai melhorar o índice de prenhez nessas vacas 1 e 2. Então, é outra forma de medir se teve resposta ou não teve resposta, passar o bastão na hora da inseminação. Excelente, doutor. E é um manejo simples, o bastão é super barato, né? A gente consegue avaliar a resposta e ainda, vamos dizer assim, né, fazer alguma ação para os animais que não manifestam cio dentro do protocolo, que são os animais que emprenham menos. Doutor? Tá me ouvindo, doutor? Estou ouvindo. É um manejo simples. Então, a gente... Simples, eficiente, que a gente consegue dar um apoio para essas fêmeas que não manifestam cio dentro do protocolo, né? Sim. A segunda etapa que nós estávamos falando é medir a prenhez em função da taxa de resposta. Isso vai direcionar a fertilidade dos touros. A gente sempre trabalha com touros novos. Eu sou técnico da Associação Brasileira de Angus, então a gente encaixa muito touro, indica muito touro para a central. Todo ano a gente tem obrigação de lançar novos touros com as centrais e testar a eficiência desses touros. Então, como o Gilmar falou, nós trabalhamos com 3 touros e sempre tem um touro novo entrando, porque sempre aparecem animais bons. E nesse animal a gente procura uma prenhez acima de 70%. Muitas vezes, se a gente pega no dado somente da prenhez absoluta, às vezes um touro que ficou em segundo, terceiro, quarto lugar na fazenda, ele é o primeiro, ele teve azar, às vezes, de pegar vacas que não responderam. Então, eu acho essa forma de medir uma forma mais eficiente para não penalizar o touro, não penalizar a vaca e não penalizar o inseminador. Muitas vezes a gente chega, vai passar o ultrassom, nós temos lá 35% de prenhez, mas nós temos 50% de taxa de resposta. Nós tivemos 70% de prenhez em cima da taxa de resposta. Então, o problema foram as vacas que não responderam ao protocolo. E aí eu tenho que atuar no manejo nas vacas. Não adianta eu trocar sêmen, eu culpar o inseminador, eu culpar o manejo do curral na hora. Então, eu gosto muito de olhar a IATF dessa forma. Eu consigo enxergar como é que estão andando as coisas. Toninho, brilhante, 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 brilhante a sua colocação. É tão importante nessa riqueza de dados que você consegue levantar desses animais que você está trabalhando, né? É uma forma da gente justificar a IATF, da gente justificar o trabalho do técnico, né? E quando se tem tudo na mão é muito mais fácil. Tony, então, mais uma pergunta aqui do pessoal da RCM Consultoria. Nas novilhas e vacas ciclando, você faz a prostaglandina no D0 e dia 8? Sim, D0 Obrigada, e pessoal. dia 8. 2 doses. Então, são 2 doses, tá? Deixa eu olhar aqui mais algumas perguntas para a gente fazer para o doutor. Pessoal mandando um abraço. Deixa eu ver aqui. Queria mandar um abraço aqui para o Paulo, que está nos acompanhando, Juliana, o João Abdon, Lumar, Djalma Chaves, tem muita gente aqui participando. O Alexandre fez uma pergunta sobre a utilização do bastão. Alexandre, o Toninho acabou de responder essa pergunta, né? Comentando que ele utiliza o bastão e faz a dose de GNRH
nos animais que não manifestaram cio, tá? Deixa eu só conseguir ver mais aqui mais alguns comentários. Pessoal agradecendo, a live está muito boa. Eu que agradeço, pessoal. É super importante ter vocês aqui com a gente. Uma pergunta do Vitor Becker. A dose de prostaglandina para novilhas cíclicas precisa ser a mesma dose utilizada nas primíparas e multíparas, Toninho? Eu uso a mesma dose. Não tem necessidade, né, de mudar, né, Toninho? Não, eu acho que não tem necessidade. Pessoal, mandem mais aqui as suas dúvidas, né, para a gente aproveitar esse conhecimento enorme que o doutor tem aqui com a gente. Ele faz esse manejo de avaliação extremamente diferenciado e fica como uma inspiração, né, para a turma que está começando e mesmo para os técnicos, né, que já tem aí tempo de casa, porque isso são dicas extremamente preciosas. Tem mais algumas. O Otávio Psicoso está perguntando, doutor, como está trabalhando a indução de novilhas? Eu acho que é mais no sentido se você faz a indução de ciclicidade das novilhas. Obrigada, Otávio, pela sua pergunta. Faço a indução, né? Aí depende da propriedade. Se a gente tem implante usado, eu uso o implante usado por 12 dias e solto o protocolo 12 dias depois. Na retirada faz uma dose de benzoato ou cipionato, tanto faz. E quando não tem implante usado, a gente usa o Sincrogest injetável, 12 dias, depois de 12 dias solta o protocolo também. Para finalizar a questão da taxa de resposta e taxa de prenhez na resposta, Bruna, como eu falei no começo da palestra, da conversa, nós temos que atuar na causa. Então, se eu tenho uma baixa taxa de resposta, meu problema ou é a vaca, ou é o protocolo, ou é a aplicação de medicamento, ou é o manejo das matrizes. Se eu tenho uma baixa prenhez na taxa de resposta, o meu problema é o SEMI, um inseminador ou algum manejo pós-IATF ou durante a IATF. Então, isso norteia já, dá uma dica para quem está começando, que quiser anotar tudo e fazer tudo, ele já consegue estratificar aonde que pode ser o problema dele. E aí ele consegue agir, né, doutor? Consegue ter um plano de ação, né, para resolver os problemas. Tem uma pergunta aqui da Cíntia, doutor. Ela quer saber melhor o momento que passa o bastão para avaliar o cio e quando que avalia a manifestação de cio. Cíntia, obrigada pela sua participação. Nós passamos o bastão na hora da retirada do implante. E aí, essa avaliação do cio é na hora da inseminação. Tá? Ô, Bruna, dando um deixa aí nessa passagem de bastão e aplicação de NRH, nós temos que ter conhecimento das diversas formas de atuação e dos diversos trabalhos. Quando surgiu a IATF blocada, eu falei, é um negócio que não é prático. Como é que nós vamos trabalhar isso? Como é que nós vamos fazer? Na prática, não entrava no meu calendário. Esse ano eu me deparei numa fazenda que eu cheguei, o lote no D0 era 250 vacas. Eu não gosto de trabalhar com lote muito grande. Soltamos o protocolo e o inseminador é o João, um abraço para ele está assistindo aí. Ele é veterinário também, nós sentamos, conversamos, eu vou mandar outro inseminador, não vou. Aí eu falei, não, João, vai fazer o seguinte, você passa as vacas, insemina todas as vacas que estão limpas de bastão. As que não estão limpas, você faz o GNRH e vai passando. Depois do almoço, às 2 horas, insemina de novo. Essa fazenda nós fizemos 2 lotes assim, um lote com 64% de prenhez e outro lote com 65% de prenhez. Então, a gente começou a olhar
com outros olhos essa blocada, essa esperar um pouco essas vacas ainda que não manifestaram cio na hora da inseminação. Nós sabemos que o GNRH vai ajudar bastante, mas se a gente fizer GNRH um pouco antes, ele vai ajudar mais ainda, né, Bruno? Sem dúvida, doutor. Tem até estagiário seu aqui, Toninho, na live. Fui estagiário do Toninho e hoje colega Angus. Um abraço aqui do Otávio Cico. Tem muito abraço aqui para você. Toninho já trabalhou. Obrigado. Pessoal aqui comentando, né? Parabenizando o seu trabalho. Para a gente seguir para a última pergunta, doutor, para a gente não estourar aqui o tempo da nossa live, eu vou colocar ela porque tem umas 3 pessoas perguntando com relação ao GNRH no momento da inseminação dos animais que não manifestam cio, se precisa fazer 12 horas antes, como é que funciona, né? O horário da aplicação do GNRH? Não, o horário da aplicação do GNRH é na hora da inseminação. A gente passou a vaca, não limpou ou limpou parcialmente, faz o GNRH e insemina. Perfeito, perfeito. Eu tinha 3 perguntas aí nesse sentido. Uma pergunta aqui do Fainer. Fainer, muito obrigada pela sua participação. Doutor Antônio, a fêmea que tiver CL na avaliação do dia 0 do protocolo ou no dia 0 da Resync, você faz dose cheia ou meia dose? Obrigada, Fainer, por estar aqui com a gente na nossa live de hoje. Dose cheia, Bruno. Sempre dose cheia. Sempre dose cheia. Perfeito, Toninho. Eu queria, para a gente finalizar, tem bastante pergunta, pessoal, a gente não vai conseguir responder todas, mas eu prometo para vocês que depois a gente vai um a um, deixando as respostas para vocês. Toninho, queria dizer para você que parabenizar você pelo seu trabalho, por esse tipo de avaliação tão rica que você faz. Fica como exemplo, dica aí para a turma, o tanto de informações positivas que você consegue extrair desse manejo. Dá trabalho, mas eu acho que é super produtivo. E eu queria agradecer muito por você ter ficado com a gente esse tempo aqui nesse bate-papo tão gostoso. A gente está com um recorde aí de audiência, o pessoal perguntando bastante, todo mundo agradecendo e comentando. Foi ótimo. Doutor, muito obrigada, viu? Por ter estado aqui com a gente. Toninho, para a gente encerrar a live, não sai ainda não, deixa eu só deixar um lembrete aqui para o pessoal que está nos acompanhando. A gente falou muito hoje, né, da IATF, né? Tanto que a gente tem com os nossos parceiros, essa obrigação de fomentar a técnica. E para vocês que querem saber mais sobre a IATF, lembrar que a gente tem um site exclusivo, cheio de conteúdo técnico bacana, materiais para vocês baixarem, tem muita coisa boa lá. Ficou curioso? Acesse nosso site www.sincronize.ourofino.saudeanimal.com. Pessoal, me despeço de vocês. Queria agradecer a todos que ficaram nos acompanhando. A gente está aqui desde as 7 horas da noite, mas acho que foi extremamente rico as nossas conversas. Agradeço muito e me despeço de vocês. Amanhã tem mais Reprodução em Foco. Grande abraço. Tchau, tchau.